Deixa eu adivinhar, você assiste um vídeo no YouTube sobre como aprender mais rápido, fecha o vídeo, acha incrível, vai estudar, mas aí, 20 minutos depois, você tá vendo um tutorial de como construir uma cabana com uma colher de pau no meio da floresta. Seu cérebro tava empolgado, mas não tava pronto. E é por isso que você esquece tudo que aprende e muitas vezes perde o foco. E não é porque você é burro, é porque seu cérebro tá sobrecarregado, mal treinado e dopado de estímulos inúteis. Mas fica tranquilo, hoje eu vou te mostrar como você pode aprender qualquer coisa 10 vezes mais rápido, sem perder a concentração. E entender de uma vez por todas porque seu cérebro não retém nada do que estuda. E também como usar o nosso ciclo natural de atenção para sermos mais organizados e produtivos. Então, sem enrolação, vamos ao primeiro passo. O cérebro não foi feito para aprender do jeito que você está tentando. Vamos ser sinceros, ninguém aprende de verdade vendo um vídeo na velocidade 2x, respondendo mensagens no WhatsApp e com o TikTok aberto no segundo monitor. Você não está estudando, está assistindo um vídeo que você vai esquecer em 10 minutos e achando que está aprendendo. E o pior, seu cérebro acredita nisso. Ele acha que está ocupado, que está fazendo algo útil, mas não está. Seu cérebro não é multitarefas. Ele é monothread, igual aquele PC da Lan House em 2006, que travava só de abrir o MSN com uma música rolando no fundo. Ele faz uma coisa por vez, e mal. A atenção é um recurso escasso, e cada vez que você divide ela entre múltiplas tarefas, você não está sendo eficiente. Você está sabotando a consolidação da memória, ou seja, entra de um lado, sai do outro. Isso se chama carga cognitiva. É um conceito da psicologia cognitiva que explica o seguinte: quanto mais estímulos simultâneos o seu cérebro recebe, mais ele entra em colapso, tentando processar tudo ao mesmo tempo. É como tentar carregar 8 sacolas de mercado com uma mão só. A teoria da carga cognitiva foi desenvolvida por John Sweller, e mostra que a memória de trabalho, aquela que usamos enquanto processamos e aprendemos algo novo, tem uma capacidade limitada, tipo um HD de 2 GB tentando rodar um jogo de 80. E quando você entope esse HD com multitarefas, ele simplesmente trava. Sabe aquela sensação de, nossa, eu vi isso ontem, mas esqueci tudo? Então, não é a sua memória que é ruim, é o ambiente de estudo que tá todo cagado. E a ciência tá aí para te provar isso. Pesquisadores da Universidade de Stanford mostraram que pessoas que se dizem multitarefas acabam tendo um desempenho pior em tarefas cognitivas simples, menos foco, menor retenção de informação e até dificuldade em filtrar distrações irrelevantes, como aquele barulhinho do vizinho quando você está tentando estudar. Traduzindo, quanto mais você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, menos você aprende de verdade. E o que isso significa na prática? Que não adianta comprar um curso caro, maratonar videoaulas no 2x, com o celular na mão e o grupo da resenha bombando no WhatsApp. Você tá só criando a ilusão de que tá estudando, mas na real tá só cansando sua mente e se sentindo culpado depois. Então, antes de abrir o YouTube de novo, faz um favor pra você mesmo. Fecha as abas, silencia o celular e escolhe uma coisa só pra fazer com atenção plena. É mais chato? Talvez. Mais lento? Provavelmente. Mais eficaz? Com certeza. Seu cérebro não foi feito para ser uma rave de estímulos o tempo todo. Às vezes, o silêncio e o foco são exatamente o que ele precisa para finalmente aprender alguma coisa. Agora que entendemos como nosso cérebro funciona e por que não devemos fazer mais de uma coisa por vez, vamos para a verdadeira fórmula do aprendizado real. E posteriormente também vou revelar as técnicas que utilizo para aprender 10 vezes mais rápido. Segundo a neurociência, existem 3 etapas fundamentais para você realmente aprender alguma coisa. A codificação, quando seu cérebro recebe a informação. Armazenamento, quando ele organiza essa informação direitinho, como se estivesse salvando numa pastinha chamado importante, não apagar. Recuperação, quando você consegue lembrar disso na hora certa, tipo na prova, na reunião, ou quando seu cérebro resolve não travar. Só tem um probleminha aqui. A maioria das pessoas só foca nas 2 primeiras etapas. E olhe lá, você assiste aula, faz resumo colorido, marca tudo com marca-texto, inclusive o título da página, e acha que entendeu. Mas se eu te perguntar daqui a uma semana o que você aprendeu, você vai parecer aquele aluno que chega na prova olhando pro papel e pensando: nunca vi essa matéria na minha vida, o professor deve estar tirando com a nossa cara. Isso acontece porque você não treinou a etapa mais importante do aprendizado real, a recuperação. É igual ir pra academia, ver os aparelhos, tirar uma selfie no espelho e sair se sentindo forte. Olhar não é o mesmo que treinar. Ver o vídeo de estudo não é estudar. A recuperação ativa, ou seja, puxar a informação do cérebro sem consultar material, é o que realmente fortalece a memória de longo prazo. É o que os neurocientistas chamam de efeito de teste, ou testing effect. Estudos mostram que quando você se força a lembrar de um conteúdo sem olhar, você ativa redes neurais que solidificam essa informação. É como se cada tentativa de lembrar fosse um reforço muscular para sua memória. Mas ninguém fala disso, porque assistir vídeo é fácil, fazer questão é chato, escrever resumo dá aquela falsa sensação de produtividade, e revisar sem olhar a resposta dá medo de perceber que você não sabe tanto quanto achava. Mas é justamente esse desconforto que faz você aprender de verdade. Então, quer sair da ilusão e realmente aprender? Treine a recuperação.
solução. Desliga a cola, esconde o caderno, responde sem consultar. Errou? Ótimo. Seu cérebro vai lembrar melhor da próxima vez, porque o erro ativa o alerta de opa, isso aqui é importante. Resumindo, estudar sem praticar a recuperação é igual a instalar o aplicativo e não configurar a conta. A informação está lá, mas na hora que você mais precisa, o sistema não responde. Agora, com essa nossa fórmula em mãos do aprendizado real, vamos para as 3 técnicas que utilizo para aprender 10 vezes mais rápido. Mas antes, se está curtindo o conteúdo, deixa um like e um comentário, vai ajudar demais. Primeira técnica, a técnica de Feynman. Ensine o que aprendeu. Richard Feynman era um físico genial e com cara de tio do churrasco, mas ele deixou um dos métodos mais poderosos para aprender de verdade. Ensine como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Parece simples, mas isso força seu cérebro a organizar a informação, preencher as lacunas e transformar algo complexo em algo claro. Não precisa de plateia, pode ser pro seu cachorro, pro espelho ou até pro travesseiro. Se você trava na hora de explicar, é porque ainda não entendeu, e isso é ótimo. Agora você sabe onde revisar. Se você não consegue explicar de forma simples, é porque não entendeu o suficiente. Segunda técnica, revisão espaçada mais testes práticos. Se você revisa só no dia seguinte, parabéns, você já faz mais que 90% das pessoas, mas quer acelerar de verdade? Use a dupla dinâmica da neurociência. Efeito de espaçamento, que é revisar com intervalos de dias, ativa melhor a consolidação de memória. Não adianta estudar tudo num dia só e esquecer no outro. Seu cérebro precisa de tempo para absorver. É tipo academia, ninguém cresce treinando o braço 8 horas seguidas num único dia. Você espaça os dias, ou divide eles em dia de treinar braço, dia de treinar perna, e isso é o que faz você ganhar músculos. Com o estudo é a mesma coisa, afinal nosso cérebro é um músculo também, né? Então procure estudar em um dia, revisar no outro, ou mesmo estudar por uma semana e depois descansar por um dia inteiro, sem ver nada do conteúdo. E depois, e só depois de descansar esse dia, você volta para estudar novamente, com força total. Até Deus descansou no 7º dia, por que você não vai descansar depois de ver um vídeo de 12 horas resolvendo questões do Enem de todos os anos? E o segundo membro da dupla dinâmica, efeito de teste. Reler 15 vezes não vale uma tentativa de lembrar com a força do ódio e testar sua memória. Isso ativa o cérebro de um jeito que reler nunca vai conseguir. É aquele slogan, errar no treino, acertar na hora certa. Por isso que até recomendo que você baixe aqueles joguinhos bestas de memória ou compre aquelas palavras cruzadas, um sudoku para fazer ao longo do dia. Isso vai te ajudar a testar sua memória e raciocínio. Resumo da ópera, revisar no tempo certo, mas testar de verdade. É igual a aprender 10 vezes mais com metade do esforço. Mas calma que não acabou. A terceira técnica, aprendizado ativo. Aqui é onde a maioria se engana. Ah, mas eu assisti 10 vídeos hoje. Tá, e o que você criou com isso? Aprendizado não é consumo, é produção. Seu cérebro aprende mesmo quando ele sai do modo Netflix e entra no modo mão na massa. Anota, resume, explica, aplica. Faz um mapa mental, um resumo em voz alta, um post, um exercício, qualquer coisa que force o seu cérebro a processar e não só engolir. Lá ele. E a regra de ouro. A cada hora de estudo, se você não sair pelo menos com uma coisa criada, um insight aplicado, uma anotação prática, uma explicação sua, então você perdeu tempo. Simples assim. Agora presta atenção. Eu sei que você quase saiu do vídeo, mas preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. É talvez a parte mais importante do vídeo. O verdadeiro segredo. Ritmo é melhor que intensidade. Se tem uma coisa que quase todo mundo faz errado quando tenta aprender algo, é isso aqui. Estuda em rajadas, a famosa maratona. Hoje eu vou estudar 8 horas direto, resolver 50 questões, assistir 3 videoaulas, fazer resumo, correr uma meia maratona e ainda meditar no final. E no dia seguinte, nada. Seu cérebro está em coma. Você só vê TikTok, fica no sofá e sente culpa. O nosso cérebro não aprende por intensidade ocasional. Ele aprende por ritmo, repetição e consistência. Estudar de vez em quando é igual malhar uma vez por mês e achar que vai ficar trincado. Não vai. É como escovar os dentes. Você não fica 3 horas escovando no domingo para compensar a semana. Pelo menos eu espero. Você escova todo dia, pouco tempo, mas com regularidade. Porque você sabe que o estrago vem na ausência da rotina e não na falta de um grande esforço pontual. Com o cérebro é a mesma coisa. Aprender rápido é igual a aprender todos os dias, mesmo que seja só 20 minutos, mas com foco total, sem celular, sem feed, sem aba paralela, só você, o conteúdo e o compromisso. A neurociência explica isso como um conceito de potenciação de longo prazo, ou LTP, um mecanismo biológico que fortalece as conexões entre os neurônios quando uma informação é repetida com frequência. Ou seja, quanto mais você ativa uma memória, mais forte ela fica. Isso só acontece com repetição espaçada, frequente e atenciosa, fazendo tudo que a gente já falou até agora. Então para de tentar aprender tudo de uma vez. Troca o turbo pela constância. E lembra, ritmo maior que intensidade sempre. É melhor estudar 20 minutos por dia durante 30 dias do que fazer uma maratona de 10 horas uma vez por mês e esquecer tudo no dia seguinte. E se você quiser transformar essa teoria em prática, eu criei um template do Notion chamado Próximo Nível. Com ele, você vai gamificar sua rotina, usando
usando missões, recompensas e ciclos de hábito para manter o foco mesmo nos dias difíceis. É como transformar sua vida num jogo onde o objetivo é evoluir de verdade, com consistência e clareza. Eu fiz um vídeo explicando melhor como o template funciona, o link tá na descrição. Se você curte esse conteúdo, te convido a conhecer melhor o template, ele foi feito com carinho. Continuando. Conclusão: você não precisa ser um gênio para aprender rápido. Não precisa de QI alto, super memória ou tomar banho gelado às 5 da manhã enquanto recita os 118 elementos da tabela periódica. Você precisa de 3 coisas simples: um ambiente sem distrações, porque seu cérebro não é multitarefas, lembra? As técnicas certas, porque estudar de verdade é treinar o cérebro, não só assistir o vídeo no 2x. Ritmo constante, porque estudar é como escovar os dentes, todo dia, não tudo num dia. E acima de tudo, algo que eu ainda não falei, não se comparar com os outros. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ensinando, tem gente que parece que voa, mas só porque começou antes, ou tá mostrando só o destaque, não o bastidor. Aprender rápido não é saber tudo, é só não desistir de aprender. Então vai no seu ritmo, testa, erra, aprende de novo, e se quiser que eu aprofunde esse tema com mais técnicas, estratégias e reflexões, deixa um quero parte 2 aí nos comentários. Vai ser um prazer continuar essa conversa contigo. Até a próxima, vai lá e aprende esse mundo, porque ele ainda é seu.